bem-vindos ao primeiro podcast da Yasnitech. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante para vocês, que é o que é um software. É um tema amplamente discutido na internet, mas hoje eu tenho a ajuda aqui do meu amigo Leandro Correia, desenvolvedor na Yasnitech Soluções em Tecnologia e que vai ajudar a gente a desmistificar tudo sobre software, linguagens de software, como desenvolver e ainda mais, como solicitar um software para o desenvolvedor. Vamos lá? Leandro, afinal, o que é um software? Obrigado, Júlio, por me convidar para fazer parte aqui do primeiro podcast da Yasnitech. É um privilégio estar aqui. Basicamente, o software ele é a parte não palpável da computação, né? Ele faz a interface entre a máquina e o usuário, a pessoa que está utilizando o computador, utilizando o dispositivo. Basicamente, o software ele é uma série de instruções, né, que o computador vai executar para realizar alguma tarefa, algum processamento, algum cálculo e retornar esse resultado para a gente. Tá? A gente utiliza de linguagem de programação para criar softwares. Essa linguagem de programação, a princípio, era uma linguagem super difícil para o humano entender, né? E isso evoluiu muito hoje. Hoje a gente tem linguagens que são muito mais parecidas com a linguagem natural que a gente utiliza no dia a dia. Consequentemente, isso facilita muito o processo de desenvolvimento. Legal, Leandro. Então, quer dizer que o software ele traz um conjunto de instruções numa determinada linguagem para que a máquina entenda essas instruções e realize a tarefa. Exatamente. Você servir de interface ali para o usuário conseguir utilizar a máquina. Bom, pessoal, eu ainda fiquei com algumas dúvidas, né? Essa linguagem de programação, Leandro, que você citou, como ela funciona? É programado por um outro equipamento, por pessoas? Me fala um pouquinho mais sobre a linguagem de programação. Muito bem. A linguagem de programação ela é utilizada por desenvolvedores, por pessoas, né, que vão criar esses programas e eles utilizam diversas linguagens de programação, como C#, né, .NET, Java, JavaScript, Low Code, linguagem C, enfim. Hoje tem uma variedade muito grande de linguagens utilizadas por desenvolvedores para criar esses programas. E esses programas não rodam só em computadores, eles rodam em diversos, são executados em diversos tipos de dispositivos hoje, né? Relógio, televisão, celular, enfim, hoje praticamente a gente tem software sendo executado em diversos dispositivos. Até minha calculadora tem um software ali dentro. Até a calculadora, hoje é incrível. Pessoal, não sei vocês aí, mas eu fiquei impressionado com o número de equipamentos e de linguagem que existem para fazer com que os dispositivos eletrônicos funcionem corretamente. Então, pelo que eu entendi, Leandro, esses softwares estão em todos os lugares e têm diversas funções, desde formar uma tela de um software, uma imagem dentro de um smartphone, quanto um documento, um arquivo, um e-mail, tudo isso funciona através de softwares, correto? Sim, Júlio, mas nem todo software é igual. A gente tem basicamente duas grandes categorias de software. São os softwares de maior complexidade, que são os softwares que são criados para executar outros softwares. Tá. São, por exemplo, os sistemas operacionais, né? Windows, macOS, o iOS ou Android, né? Esses são softwares mais complexos que atuam diretamente na máquina, que permitem que outros softwares sejam executados para utilizar esses recursos das máquinas. Tá? E a segunda categoria que são os softwares, né, os aplicativos, que têm uma funcionalidade mais específica, de um conhecimento mais específico. Por exemplo, uma planilha. Né? É um software voltado para a especialidade de criar as planilhas, gerenciar planilhas. Tá? E hoje em dia a gente tem também os queridinhos, que são os apps, né? Que são os softwares, os aplicativos que a gente utiliza nos dispositivos. Celular, televisão, videogames, né? E relógios, por exemplo. Tá, esse usuário de Android, iOS, vive baixando coisas aqui no celular. Então são esses aplicativos. Exatamente. Que são carinhosamente chamados de aplicativos, mas são os apps do mobile, né? Que a gente fala no desenvolvimento. Exatamente, os apps. Legal, legal. Obrigado, Leandro. Nada.
Então, Leandro, a gente pode falar que os aplicativos, os apps, os softwares acompanham a gente realmente em todo lugar, né? No nosso celular, na nossa empresa. Acho que hoje é indispensável o uso de software dentro das empresas para controlar aí todas as atividades. Então, me fala um pouquinho, isso parou? Como é que está a evolução desses softwares hoje em dia e dessas programações? Falando de tecnologia, é uma evolução constante, né, Júlio? A gente tem hoje dispositivos muito mais poderosos, consequentemente, a gente precisa ter softwares muito mais complexos, muito mais sofisticados para lidar com esses hardwares, com esses dispositivos, e também a necessidade de ter mais inteligência, mais conhecimento. Para acompanhar essa evolução dos dispositivos, os softwares também precisam evoluir. E, consequentemente, as ferramentas para a construção, as metodologias de construção também evoluem. Então, hoje a gente tem softwares muito mais sofisticados graças às linguagens, né, ou às plataformas ou ferramentas de construção de softwares que também evoluíram, como as ferramentas ou plataformas de low-code hoje, por exemplo, né? E também as metodologias, que ajudam muito nesse processo de desenvolvimento de software. Legal, Leandro, legal. Aqui na Yasintec a gente tem uma metodologia própria, super ágil, tá? E que a gente faz aí sprints de desenvolvimento, a gente entrega soluções de uma forma muito rápida com os nossos desenvolvedores. E muita coisa nossa também é baseada já nessa nova tecnologia que é o low code, né, Leandro? O Leandro, aliás, é um especialista de low code, né, Leandro? Está aí com a plataforma, junto com a plataforma, trouxe bastante conhecimento aqui pra gente. Leandro, e tem um outro assunto que está assim, super em alta, toda vez que eu mexo na internet vem alguma coisa sobre inteligência artificial. Você pode me falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial dentro do contexto do software? É verdade, hoje é um assunto super quente, né, sobre inteligência artificial. Sim, hoje a gente tem softwares que são inteligentes, que conseguem fazer análises e ajudar no processo de tomada de decisão, por exemplo. E a gente também tem assistentes inteligentes que ajudam no processo de desenvolvimento de software. Tá. Esse assistente ele pode, durante o processo, fazer sugestões, né, de funções, ou também ele pode fazer análise daquilo que foi construído pelo desenvolvedor para dizer se ali tem alguma vulnerabilidade ou alguma possível melhora daquele programa desenvolvido. Legal, Leandro. E a gente está se aproximando da fase final do nosso podcast. E eu tenho mais uma pergunta, Leandro. Se alguém quer desenvolver um novo software e precisa fazer uma solicitação para um desenvolvedor, o que é importante que essa pessoa descreva nessa solicitação de um software, por exemplo? Excelente pergunta, Júlio. Primeiro a gente precisa entender qual é o objetivo desse software, né? Quais as tarefas que a gente quer executar com esse software. Por exemplo, eu posso querer fazer a automação de um processo de solicitação de férias, que a pessoa poderia estar fazendo em um formulário e de repente ela quer fazer isso hoje num programa, né? O segundo ponto é quais são os dispositivos que vão executar esse programa, quais são as formas que as pessoas vão utilizar. Se vai ser pela internet ou se vai ser por um dispositivo, por um celular, por exemplo, tá? Outra coisa é o público-alvo. Quem são as pessoas que vão utilizar? São as pessoas que estão dentro do meu departamento ou eu vou criar um software que vai ser utilizado também por clientes, por pessoas externas à companhia, tá? E eu acho que por último é a integração, se esse software vai precisar conversar com outros softwares, com outras bases de dados, tá? É bem grosseiro o que eu estou falando aqui, né? Na verdade, é um processo bem mais elaborado que a gente precisa levantar diversos tipos de informação. Mas, se você quer desenvolver um software e não sabe como fazer, a gente te ajuda nesse processo. Boa, Leandro, boa. Leandro, depois de tudo isso que você me explicou, qual seria o próximo passo para você como desenvolvedor? Muito bem, depois que a gente faz todo esse entendimento, né, do que é o software que a gente tem que construir, a gente passa para o planejamento e para a execução. E a execução ela é quebrada em etapas, que a gente chama de sprints, onde a gente desenvolve partes, né, desse software e vai validando com o solicitante se aquilo está fazendo sentido para ir ajustando durante a execução e no fim a gente chegar com o software desejado. Perfeito.
Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no nosso podcast. Esse foi o primeiro tema e muito obrigado a vocês aí que estão nos assistindo também. Fiquem atentos porque aqui a gente vai ter muita novidade sobre tecnologia e desenvolvimento de software. Um obrigado e abraço a todos. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Até a próxima.